E aí, pessoal, estou eu hoje aqui para falar um pouquinho mais a respeito da diferença entre os motores com escova e os motores sem escova, os chamados brushless. Porque o que nós temos, na verdade, é que quando a corrente elétrica circula por um fio, ocorre além, por exemplo, do efeito do calor que pode ser gerado em torno desse fio, dependendo da intensidade da corrente que circula, e assim também dependendo da tensão, você gera outros efeitos, como por exemplo o efeito chamado eletromagnético. Em torno desse fio condutor aparece um campo eletromagnético. E esse princípio foi o princípio utilizado para uma série de componentes eletrônicos, como por exemplo transformadores, uma série de componentes que funcionam com o princípio das bobinas, com os fios enrolados, e daí nós conseguimos tirar esse efeito para ser aplicado nos motores elétricos. Então nós temos que um motor elétrico de corrente contínua, um motor elétrico de corrente contínua utilizando o princípio do escovado, funciona segundo esse princípio, onde circulação da corrente elétrica por um fio gera um campo eletromagnético, e para você aumentar esse campo eletromagnético, você faz uma bobina, você enrola o fio e você acumula esse campo eletromagnético de tal forma a torná-lo maior, e com isso você conseguir gerar um impulso maior por parte do motor. E é esse o princípio de funcionamento do motor de corrente contínua escovado. Esse motor, você tem lá as bobinas, que são uma série de fios enroladas no chamado induzido, e quando a bobina gera esse campo eletromagnético, ela interage com ímãs permanentes que estão em torno do induzido, ali na carcaça do motor, de forma a atrair ou repelir, e assim você tem o movimento do motor. Só que para isso acontecer é estritamente necessário, essas bobinas precisam ser acionadas de forma síncrona, porque senão você vai ter o que? O motor sendo atraído de repente pelo ímã permanente e vai parar ali atraído e não vai conseguir concluir o seu movimento. Então quem faz isso são as escovas. Você tem em torno do induzido, eu tenho aqui um quadrinho onde eu tenho vários componentes, várias coisas que funcionam seguindo esse princípio, e aqui nesse lado eu tenho as partes de um motor elétrico que daqui a pouco eu vou colocar mais próximas para que vocês possam observar. Mas aqui eu tenho o induzido, aqui nesse cantinho. Aqui do lado eu tenho a carcaça do motor e aqui eu tenho o ímã permanente. E o que acontece é o seguinte: nesse tipo de induzido eu tenho 3 bobinas, aonde essas bobinas elas são acionadas de forma momentânea, cada uma delas, através da escova, por isso que é chamado motor escovado. Eu tenho aqui na ponta desse induzido, eu tenho 2 escovas, e essas escovas elas ficam mantendo contato com o induzido que está girando aqui no meio, sendo que esse induzido ele tem aqui na pontinha partes metálicas que vão comutar com essa escova, fazendo com que, ora, a tensão que está entrando por essas escovas, ou seja, vindo das pilhas, digamos, ora acione uma parte do induzido, aí ele gira, aí desliga essa parte e passa a acionar a outra parte do induzido. E assim elas vão sendo comutadas, essas diferentes bobinas que estão aqui dentro. Essa é a intenção, e se não fosse dessa forma, não seria possível fazer o motor girar. Porém, aparecem vários problemas. Pelo fato de você ter escova, você tem atrito, ou seja, com o tempo essas escovas desgastam. Aliado à questão do atrito, você tem outro problema, que são as interferências geradas por esse atrito. Essas interferências atrapalham o funcionamento de circuitos, por exemplo, ligados ao áudio. Esses circuitos vão ter interferência essa gerada por essa bobina. Se você colocar um motor elétrico como esse aqui para funcionar próximo a um circuito eletrônico desse tipo, como um amplificador, você vai ter no final como resultado interferência sendo emitida pelo alto-falante. Por isso que era muito difícil no passado você colocar uma ventoinha com o motor escovado para funcionar em uma série de circuitos, pois eles geravam interferências, e essas interferências atrapalhariam o funcionamento de alguns circuitos eletrônicos. Esse problema foi resolvido com as ventoinhas que nós temos nos computadores, por exemplo, que seguem o princípio do chamado motor sem escova. E nós temos também o motor sem escova, o chamado motor brushless, utilizado em uma série de aplicações no modelismo. Aqui eu tenho o chamado motor sem escova, aonde eu retirei a parte que gira, e o que foi feito nesse motor é um princípio inverso ao motor que nós tínhamos falado anteriormente, porque anteriormente quem girava era o induzido.
e quem estava no entorno era o que? O ímã permanente. E aqui eu tenho que quem gira é o ímã. Aqui no interior desse motor nós temos uma série de pequenos ímãs. E quem fica parado é o induzido. Aqui vocês podem ver toda a bobina de um motor sem escova. E o princípio de funcionamento é colocar isso aqui, e aí nós temos aqui que ele gira, e o que eu fiz foi tão somente retirar essa parte daqui. Para retirar essa parte, você precisa tirar tão somente pequenos anéis que prendem na parte inferior do motor, no eixo do motor, de tal forma que ele não saia. E assim nós temos o motor sem escovas. E vocês podem achar que é tão somente sair acionando uma bobina e depois acionar outra, mas o princípio de funcionamento dele é muito complexo. Tão complexo que nós precisamos utilizar o chamado ESC. O ESC é essencial para que nós consigamos fazer com que esse motor funcione, pois além de alimentar uma bobina e ora alimentar outra bobina, o que ocorre é que o ESC ele também percebe através do acionamento do ímã em contato com as bobinas que estão desenergizadas. O ESC consegue também perceber o posicionamento do eixo. Sim, ele não pode simplesmente sair acionando a esmo. Ele tem que perceber aonde o eixo está. E ele percebe isso através da indução. Existe uma geração de campo eletromagnético aqui esse campo magnético gerado pelo ímã permanente. Ele é percebido pelas bobinas que não estão sendo alimentadas nesse momento. E com isso, o circuito do ESC consegue perceber aonde está o eixo, em que posição ele está. E assim fazer o sincronismo, o acionamento sincronizado e o motor ir ganhando velocidade conforme ele vai se deslocando de acordo com os pulsos que estão sendo emitidos pelo ESC. Sim, porque o ESC, ao contrário de um motor que é alimentado por pilhas, esse processo de acionamento ele está amarrado ali à escova e a sua ligação dos induzidos. Aqui não, aqui esse processo ele está amarrado diretamente ao ESC. O ESC percebe isso e alimenta através de pulsos, porque ele alimenta diferentemente do outro tipo de motor, o motor com escovas. Ele alimenta de forma onde ele utiliza o chamado PWM. Através da largura de pulsos, ele faz com que exista o acionamento das diferentes bobinas. Esse é o processo que lembra um pouco até uma espécie de corrente alternada. Ou seja, entra a corrente contínua, só que do lado seguinte, onde está ligado o motor, elas vão acontecendo em forma de pulso. E isso lembra pra gente a chamada corrente contínua pulsante. Lembra quase uma corrente alternada, mas de fato não é uma corrente alternada, porque na corrente alternada da rede elétrica, da tomada, por exemplo, nós temos que ora a corrente circula daqui para cá e ora desse polo para esse. Aqui não é bem isso, mas os pulsos lembram em certa forma, e a gente consegue até em algumas analogias, em algumas medições, utilizar ele seguindo esse princípio de que é uma corrente alternada. Então o ESC ele alimenta o motor, que é ligado aqui nesse outro extremo, através do chamado PWM, ou seja, através da largura de pulso. E de acordo com a largura de pulso, a gente tem o acionamento das bobinas. Esse princípio, para controle da velocidade, é muito superior ao princípio, por exemplo, do reostato. O princípio do reostato era o princípio utilizado, por exemplo, nos carrinhos de autorama, onde a gente acionava um reostato. E nós tínhamos o quê? Um grande aquecimento daquela resistência no controle do carrinho de autorama. Então, uma grande parte da potência ela era perdida em forma de calor, visto que nós tínhamos um aquecimento muito intenso naquela resistência na parte de cima e alguns controles profissionais de autorama colocávamos até uns dissipadores de calor para poder resfriar mais rapidamente esse reostato. Aqui não, aqui nós temos um aquecimento, mas esse aquecimento ele é menor em virtude da forma como é transferida a alimentação, a potência para o motor. E assim nós temos que, se não há necessidade de uma velocidade maior, o pulso pode ser um pulso que difere entre um pulso maior e menor, e assim nós temos que há um consumo menor de corrente e com isso esquenta menos o circuito. Bom, então agora eu vou mostrar só em mais detalhes essa parte aqui do motor com escovas e também a parte referente ao princípio aqui do motor brushless, para que vocês possam observar com a câmera bem próxima. Vamos lá!
Bom, então aqui vocês podem ver a carcaça do motor, aonde dentro da carcaça, nessa parte superior, fica o que? O ímã. A gente pode ver que há uma atração aqui pela chave de fenda. São dois ímãs, normalmente, que tem dentro de uma carcaça como essa. Nós temos internamente o induzido, composto de 3 bobinas, uma, duas e a terceira que está aqui na parte de trás. E aqui em cima nós vemos o que? A ligação, o acionamento dessas bobinas. Ou seja, nós temos aqui essa parte, esse contato metálico que fica ligado diretamente a essas escovas. E assim, conforme o motor vai girando, ele vai ligando e desligando, ou seja, essas diferentes bobinas vão recebendo ou não a alimentação. E assim o motor consegue se movimentar corretamente. Bom, já aqui nós temos o que? Nós temos o motor sem escovas, aonde podemos ver que internamente nós temos o ímã que está atraindo aqui a minha chave de fenda. Ela está ligada à carcaça e também ao eixo. E na outra extremidade, que é a extremidade que fica parada, aí sim, nessa extremidade, nós temos o quê? Nós temos uma série de bobinas. Essas bobinas estão aqui no entorno e elas são acionadas de forma que você tem uma ligação dessa bobina com uma outra bobina que está aqui. Você tem uma série de diferentes ligações que podem ser feitas aqui nesse circuito. Tanto que no final, embora tenhamos uma série de enrolamentos, nós temos tão somente 3 fios. E o resultado é que esses 3 fios são então interligados aqui no ESC, aonde nós temos o ESC para motor sem escovas, ou seja, nós temos 3 fios, porque se fosse um ESC para motor escovado, nós teríamos tão somente 2 fios. No outro lado, nós temos a entrada da alimentação, que são essas duas extremidades, e aqui no meio nós temos o fio que vai ligar lá no receptor, que vai acionar o ESC, ou seja, o fio onde vai trazer o sinal recebido pelo rádio, de forma a acionar o ESC e com isso controlarmos a velocidade do motor.